Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre os estágios do luto ateísta. E esse vídeo que eu tô fazendo hoje é sem roteiro, só coloquei aqui os estágios do luto e os estágios do luto ateu. E tipo, é só uma coisinha assim pra descontrair, não tinha nenhum roteiro nem nada, precisava gravar vídeo e eu tive essa ideia. E também não tem aquela, não que meus vídeos tenham aquela edição maravilhosa, né, mas só uma coisinha simples e pelo menos esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando que tem uma iluminação. Tipo, vocês viram os vídeos anteriores, minha cara tava no escuro. Recentemente eu tava pensando assim, tipo, às vezes a gente tem uns estágios pra aceitar o nosso ateísmo, tipo, como se fossem os estágios do luto, tipo, são até os mesmos estágios, só que não estão na mesma ordem padrão. Não que os estágios do luto precisam ter sempre a mesma ordem. Pessoas diferentes que passaram por coisas diferentes podem ter os estágios em ordens diferentes ou podem até mesmo nem ter todos os estágios. Alguns vão direto para aceitação, inclusive. E eu percebi que tem muita coisa que é muito parecida, tanto nos estágios do luto, para aceitar alguma coisa assim, quanto para se aceitar como alguém ateu. Tipo, você não aceitar que você é ateu, mas sim aceitar a sua crença ateísta, aceitar que você não acredita em nada, aceitar que nada existe. E eu queria falar um pouco mais sobre isso, tipo, vamos, tipo, lembrando que os estágios do ateísmo, tipo, não é nada assim, nenhum estudo mega embasado, só algo que eu acabei percebendo não só comigo, mas também com outras pessoas, e algo que pode acabar acontecendo rotineiramente, pode ter acontecido com você, você pode estar passando por isso. Tipo, não é nada pra ajudar as pessoas com depressão nem nada, é só uma percepção que eu tive assim sobre o ateísmo. E o primeiro estágio seria a negação, tipo, você não é uma pessoa de fé, mas você quer ficar fingindo que você acredita. Fingindo que você acredita a todo custo. Você vai acreditar. Isso é em ambos os estágios, tanto dos estágios do luto comum quanto nos estágios do luto ateu. Você não vai aceitar que você não acredita, você não vai aceitar que nada existe. Você vai ficar nisso, preso, preso, preso. Só que você também não tem fé. Você não tem fé, mas também não consegue acreditar. Você acaba percebendo que nada disso existe, mas vai ficar nessa negação. Vai ficar sempre nessa negação, vai ficar procurando coisa pra tentar embasar a sua fé que você não tem. Porque a fé não tem que ter embasamento, é acreditar sem ter provas. E você vai ficar nessa, vai ficar nessa, vai ficar nessa, sempre negando, negando que você não acredita. Vai ficar falando pra todo mundo que você acredita e tal. Vai tentar até ser um exemplo de fé às vezes. Confesso que eu passei por essa também, por um bom tempo passei por isso. Vai ficar nessa, nessa, nessa. Vai ficar negando o seu ateísmo ou agnosticismo até sabe-se lá quando. E tem o segundo estágio, porque no estágio do luto tradicional, o segundo geralmente é a raiva. Já no luto ateu, é a barganha. Tipo, você vai. Tá, eu não acredito assim, aquela fé incrível, mas quem sabe se eu tentar provar cientificamente? Tipo, os espíritos, eles são coisas de uma outra dimensão, tipo uma quarta dimensão por aí. São seres interdimensionais com várias dimensões. Deuses são. O universo é um deus, ou tipo. Vai por aí. Tipo, dizer que o universo é um deus que criou outros deuses, e vai por aí. Essa é uma ideia que vai ter bastante sentido pra. Que no caso é o panteísmo, porque não tem nem como provar, como não tem como. Tipo, a ideia de que o universo seria um deus. Existe uma inteligência, ou o universo inteligente, aí o universo inteligente ou existe uma inteligência já é muito absurdo já. E vai ficando nessa, sempre tentando explicar alguma coisa, esse negócio não tem explicação ainda. As lacunas, as lacunas, ficar nas lacunas, vão ficar muito nas lacunas. Como que o universo existe? Ou como você explica esse fenômeno paranormal? Ou até mesmo pela própria ignorância, não sabe explicar algo que dizem que é paranormal, fala que é paranormal. E também deixa eu ver o que mais. Se não existe, por que que tem tanta gente que acredita? Tem gente que fica muito nisso aí, hein? Já vira a chave, mas fica preso nessa. Porque se não existe, por que que tanta gente acredita então? Fica nessa, fica nessa, fica nessa. Aí fica nessa barganha até sabe-se lá quando. Geralmente a barganha acaba quando vai, tipo,
argumentos começam a acabar e a barganha vai embora. Agora, nos estágios do luto tradicional, geralmente quem vem agora é a barganha, que eu falei anteriormente. Só que nos estágios de luto ateu eu coloquei depressão. Tipo, eu acho que não conheço muitas pessoas que ficaram com depressão por conta do seu ateísmo. Eu não duvido que existe, deve ter mesmo, principalmente levando em conta tantas crises existenciais que você tem, levando em conta também que, dependendo de como você tá, você não, pode acabar não aceitando a morte. E é um complicado. Eu nunca conheci alguém que passou pela depressão por conta do ateísmo, mas deve ter, não duvido que tenha. Por isso que eu coloquei aqui como algo muito raro de acontecer. E o quarto e penúltimo, no tradicional seria a depressão. E no caso aqui no luto ateu, eu coloquei a raiva ou antiteísmo. Tipo, dependendo, você pode ficar muito putaço, muito pistola. Tipo, você dedicou a sua vida àquele negócio, não era verdade. Aconteceu. Ah, essa religião matou muita gente, não era verdade. Isso acontece principalmente com quem saiu do cristianismo. Nossa, quem saiu do cristianismo vê todas as merdas que o cristianismo fez pra humanidade, fez na sua vida, fica muito. Quem saiu de seita também fica desse jeito. Quem acaba sendo de alguma seita muito maluca. Nossa, quem acaba sendo de seita fica muito louco mesmo. E muitas vezes nunca mais quer ir pra nenhuma religião. É muito louco e. Tipo, você vê tanta merda acontecendo na sua vida, tanta merda, e você acaba. Muita gente que passa por essa raiva acaba nunca mais voltando pra nenhuma religião. E tem gente que fica nessa raiva e acaba virando, tipo, tem gente que acaba querendo extrapolar e vira alguns tipos, acaba indo para algumas vertentes do satanismo luciferianista que é mais, que serve só para falar mal do cristianismo mesmo. Confesso que eu passei por essa e essa fase também é conhecida como raiva de Deus. Tipo, essa pessoa, geralmente essa raiva de Deus acaba quando a pessoa percebe, ué, eu tô com raiva de algo que não existe. Quando a pessoa tem esse estalo, isso acaba. E tem gente que, tipo, percebe o quão mal essa religião fez para as pessoas ou para ela mesma, e começa a querer acabar com as religiões, com todas no geral. E, tipo, não é só com o cristianismo que a pessoa quer acabar com tudo que é religião. Às vezes quer acabar só com o cristianismo, às vezes. Aí tem gente que acaba extrapolando, tipo aquele casal que na vinda do Papa colocou uma cruz nos genitais, dentro dos genitais. E depois os cristãos quiseram jogar a culpa para a comunidade LGBT quando foi um casal heterossexual. Tipo, essas pessoas acabam extrapolando muito. E acabam indo pra umas vertentes muito loucas do satanismo. Tipo, não tô falando que o satanismo é isso, mas tem umas vertentes que são assim. E bem, é o antiteísmo ou raiva. Eu também gosto de chamar isso de Jans Meslin. Mas, tipo, não é só quem tá nessa fase da raiva. Geralmente tem gente que acaba sendo da fase da raiva, mas fica sempre com aquele ranço do cristianismo. Tipo, Jans Meslin, ele era um sacerdote católico. Ele era um. Não lembro se ele era um padre, um bispo. Aí ele começou a encontrar uns documentos mais ocultos da Igreja Católica. Aí ele começou a escrever umas cartas muito pesadas, tipo, o mundo só vai ter paz quando o último rei foi estrangulado com as tripas do último papa. Alguma coisa assim. Alguns eram outro. Todas as religiões podem ser falsas, mas o cristianismo é a mais falso de todas. Ele era um sacerdote que acabou encontrando uns documentos aqui e ali e ficou loucão. E por fim, a aceitação. Tipo, a pessoa, tipo, acabou seus argumentos, tipo, a pessoa, geralmente tudo isso aí que eu falei, vai lá, sai do teísmo, vai pro agnosticismo, alguns já passam pelo gnosticismo também, aí quando você também acabam passando pela fase que é ateu espiritualizado, que não acredita em deuses, mas acredita em espíritos, ou às vezes você chega na aceitação, mas continua acreditando em espíritos, e é aí que chegou mesmo. Chegou no na aceitação, você aceitou. Aceitou, pronto. Você é ateu. Você também aceitou que você não sabe explicar tudo. Isso é muito importante, porque não tem como você explicar tudo, tipo, ah, como que surgiu o universo? As pessoas vão falar, ah, foi algum deus. Não, você não sabe. Você não sabe explicar porque não tem nada que. Não tem nada que vai explicar. Ninguém sabe. O problema é que nem todo mundo aceita e fica inventando mitologia pra isso. Porque qual que é o sentido da vida? É você que vai dar. Se vira. É por que a gente tá aqui? Cada um tem a sua própria trajetória, cada um coloca o seu próprio rumo na vida. E bem, é isso. Bem, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o ateísmo,
desmistificado muita coisa que é muito... Ai, tem muito... Tem muita ateofobia por aí e quem sabe isso desmistifica muita coisa por aí. Quem sabe, né? Então, até o próximo vídeo.